A gente vê agora, a gente continua repercutindo agora aqui no AgroMais 17 horas, as medidas anunciadas pelo governo para socorrer as empresas exportadoras diante do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. Agora, a minha conversa sobre esse assunto será com o nosso analista e pesquisador do IPEA, José Eustáquio. Oi, José, seja bem-vindo aqui com a gente, primeiramente. Uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aí para discutir esse tema extremamente crucial e importante nesse momento. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Então, José, qual sua avaliação em relação ao que o governo tem feito até agora para socorrer o agro? O programa Brasil Soberano, por exemplo, recentemente anunciado, né? Na sua avaliação, tem potencial para, de fato, apoiar o produtor, as empresas do agro, enfim, como você tem observado esses movimentos? Felipe, é o seguinte: nos últimos anos, o governo tem gastado mais do que arrecadado. E isso a gente já sabe quais são as conclusões. Juros altos para conter a inflação, o que desestimula os investimentos produtivos. Se a gente pegar os dois últimos planos safras, né, o anunciado este ano, e comparar com o ano passado, houve uma redução dos recursos subvencionados. No ano passado, o Plano Safra previa 16,3 bilhões de reais. E o último plano anunciado mostrou que estes recursos diminuíram para 13,5 bilhões. Então, nós estamos num momento muito crítico em que o país e as nossas autoridades deveriam estar pensando mais em acordos diplomáticos para sanar os problemas e, assim, evitar a taxação demasiada. Não adianta o governo falar que vai fazer mais subsídios, sendo que não existe dinheiro e sendo que não tem movimento para que isso ocorra. É muito complicado nesse sentido. Então, o governo faz um anúncio mais para inglês ver do que realmente vai acontecer. Bom, a gente viu esse anúncio e tem repercutido aqui com representantes das cadeias produtivas e muitos falam que, por enquanto, o apoio divulgado, o movimento realizado é mais direcionado às empresas exportadoras. Então, o produtor, lá na outra ponta, no campo mesmo, ainda fica um pouco desassistido. Você também tem essa percepção? Tenho sim, mas como eu falei, o governo não está com recursos disponível para fazer esse tipo de política. E quando a gente, por exemplo, verifica o Banco do Brasil, que é a principal instituição que concede crédito, seja a pequenos empresários ou mesmo ao agronegócio, a gente observa que desde maio as ações do Banco do Brasil despencaram. Agora, quais são os motivos que estão por detrás disso? Embora alguns analistas queiram culpar as questões de mudanças climáticas em relação ao que está acontecendo com o preço das ações do Banco do Brasil, eu reforço o seguinte: há muita ingerência na política macroeconômica. Então, por exemplo, comparado de 2021 até 2025, a taxa de juros, que a taxa básica de juros da nossa economia, que era de 2%, ela se elevou para 15% e cresceu muito nos últimos anos por conta desse gasto público elevado para contornar o aumento de preço. O que acontece com a inflação? De acordo com o último relatório do Banco Central, a taxa continua ainda acima de 5% e acima da meta inflacionária. Ou seja, sinalizamos ao mercado que os juros vão permanecer elevados. E aí, a gente tem que entender também o seguinte: desde a pandemia e com a guerra da Ucrânia e da Rússia, o que aconteceu com os preços dos grãos e das principais commodities? Eles cresceram num primeiro momento, mas já depois mais ou menos de 2 a 3 anos para cá, o que a gente observa é uma redução do preço da soja, do milho e dos principais produtos que o Brasil exporta. Ou seja, quanto menor o preço, menor é a rentabilidade do agricultor.
E o que a gente observa? O Banco do Brasil, que antes era o único ofertante de crédito agropecuário no Brasil, ele perde espaço para outras instituições financeiras. E o resultado é que a participação de mercado deste banco no mercado brasileiro se reduz e chega a quase 50%. A gente também está falando que com o tarifaço, o que acontece, viu, Felipe? Vamos pensar, eu vou dar um exemplo prático. O agricultor pegou um financiamento para comprar uma máquina ou uma colheitadeira. Mas, com a tarifação, o que acontece com o preço deste produto no mercado americano? Se eleva. Ao se elevar, vão reduzir as exportações brasileiras para aquele mercado. E qual que é o resultado disso? No mercado doméstico, a oferta dos produtos aumenta. Então, a gente está vendo isso na soja, no milho e mesmo na bovinocultura. Os preços estão caindo. E quando os preços caem, o agricultor que fez aquele investimento e precisa saldar com as suas dívidas, se o preço do produto diminuiu, ele não vai conseguir. Qual que é o resultado? Um aumento da inadimplência, que está em torno aí de 3,5%, algo em torno de 12,7 bilhões de reais, lembrando que deste montante praticamente 18% representam empresas ou agricultores que estão em recuperação judicial. Então, o cenário não é animador em termos de financiamento e o governo, como não tem muito recurso e gasta mais do que arrecada, também não tem dinheiro para fazer esse tipo de política. Infelizmente, não só os agricultores, mas também o empresariado está refém dessa política. Nesse sentido, a minha recomendação é: o Brasil precisa de diplomacia. E já foi exposto que o problema principal é político e não econômico. Basta as nossas autoridades recuarem um pouco para fazer com que as negociações daqui para frente sejam melhores. O fato é, enquanto as nossas autoridades estiverem discutindo os problemas pessoais deles e não olhando para a população, quem vai sofrer daqui a algum tempo será todo o Brasil, com redução de emprego, redução do PIB e redução das nossas exportações. Muito bem, José Eustáquio. Quero agradecer demais a gentileza de ter participado com a gente hoje aqui no AgroMais 17 horas. Desejar a você uma ótima semana. Voltaremos a conversar em breve, com certeza. Um abraço, Felipe. Boa semana e fique com Deus.